Bom dia, quarto ano. Estamos aqui para mais uma aula e hoje eu trago uma imagem para vocês de Nossa Senhora, né? Como eu falei lá no nosso Bom Dia, nós estamos no mês mariano e temos que lembrar aquela que é importante, né, na nossa vida, que através dela foi que nós ganhamos o nosso Salvador Jesus Cristo. Então, que nós possamos sempre colocar a nossa mãezinha Maria, que como vocês sabem recebe vários nomes e nós já estudamos isso na escola, que ela venha para nos proteger, nos auxiliar e principalmente nos ajudar a ter sabedoria para entender as nossas aulas. Hoje eu começo a aula explicando para vocês um pouco desse roteiro, né? Ontem eu já comecei explicando o roteiro na língua portuguesa e aí hoje, quarta-feira, dia 6/5, nós teremos aula de Ciências, História e Geografia. Em Geografia hoje nós vamos recapitular o processo de construção de região e vamos compreender as diferentes formas de regionalizar. Também trabalharemos hoje as regiões do IBGE, aonde nós vamos conhecer melhor a nossa própria região, construir o conceito de região de uma forma aprender o espaço geográfico que nós vivemos. Nós já iniciamos essa aula na sala de aula e já sabemos que o Brasil possui 5 regiões. Então agora nós vamos estudar detalhadamente cada uma dessas regiões. Vamos lá para o nosso livro para entender melhor a aula. Aqui no nosso livro eu vou começar a aula explicando para vocês um pouquinho dessa tela que o livro de geografia traz, que a professora Gil já trabalhou com os senhores, né? Mas eu vou tá dando uma recapitulada, como eu falei, melhor para que vocês entendam esse livro aí. Então nós vimos que o nosso livro ele traz um layout, né, que vocês já conhecem muito bem esses brinquedos aqui, né, que esses brinquedos aqui são brinquedos de montar, que vocês mesmos já me disseram, tia, a gente podia ter aqui na escola para montar. Então, o livro ele traz uma ideia de regionalização para vocês, voltadas aqui, para que vocês entendam melhor essas regiões brasileiras. Então vamos supor que cada uma dessas pecinhas aqui é uma região, né? E essas regiões juntas vão formar o nosso Brasil, tá? Por exemplo, as regiões brasileiras, lá na nossa escola, vamos supor que na área que nós estudamos, compreende-se a área de Manaus, né? Manaus está onde? Situada onde, professora? Na região norte, né? Já uma escola que fica na região norte, ela vai estar abrangendo o quê? Alguma área dessas cidades que poderia ser, de repente, Presidente Figueiredo, mas no nosso caso nós moramos na grande metrópole que é Manaus. Vamos já saber um pouquinho mais sobre ela. Então o que acontece? Nessa área que fica o Brasil, o que a gente pode estar verificando? Esse mosaico, como vocês estão vendo aqui, ele utiliza a construção da noção de regiões para que vocês percebam que cada parte dessa daqui representa uma unidade. E unidas nós vamos formar o que nós chamamos do Brasil, né? É como se vocês fossem unindo cada pecinha dessa, e cada pecinha dessa, como essa parte aqui do jogo, ó, do mosaico amarelo, vai formar a região do Brasil, tá? Então, professora, aqui no livro, quando o livro fala bem assim, você sabe o que é uma região, né? O que a gente pode perceber então? Que a região nada mais é do que uma porção menor do espaço geográfico ou de um território que vai apresentar alguma característica e a diferença das demais regiões, né? E aí o nosso livro traz, por que é necessário dividir um país em regiões, professora? Né? Com certeza, mediante a atividade que vocês já fizeram na aula da semana passada, vocês devem ter dito que para conhecer as especificidades, ou seja, para conhecer aquele pedacinho daquela área, é necessário que a gente
trate melhor, divida por partes, digamos assim, para a gente compreender melhor como isso funciona, tá? Já, qual é a região do Brasil que você vive, professora? Com certeza, vocês colocaram aí que a região as regiões, né, do Brasil onde nós vivemos é o quê? Região norte, né? Com certeza, eu sei que vocês são inteligentes e já colocaram isso. Mas sabemos que ainda existe algumas outras, como eu falei no início do vídeo. Existe a região nordeste, a sul, a sudeste e a centro-oeste, né? Mas aqui nessa questão da número 3, quando ele pergunta: você sabe qual é a região do Brasil que você vive? É claro que o quarto ano colocou a região norte, né? O que faz a sua região diferente das restantes do país, né? Das outras regiões? Sei lá, de repente vocês podem ter colocado lá: ah, a minha região ela é diferente das demais porque ela tem a floresta amazônica, professora. Ah, ela é diferente das demais porque ela é uma região que planta muita soja, assim como Brasília, né? Na minha região, professora, faz muito calor, tem belas praias, então cada região tem seu diferencial, dando prosseguidade. E aí, vocês teriam que responder: que tal regionalizar um país, né? Vocês iriam ter que imaginar uma sala em um país, como se a nossa sala de aula fosse um país, né? E aí a gente iria ter que colocar as características físicas e socioeconômicas para esse estado, né? Por exemplo, eu quero escolher, sei lá, uma região como o Iranduba, professora. Uma região de lá do Iranduba. O que o Iranduba tem? Quais as características desse lugar? Tá? Seria mais ou menos isso que os senhores iriam ter que colocar aqui, ok? Então, esse conceito de região, nós sabemos que ele é um dos pilares da aula de geografia, né? Que é um conceito geográfico, que foi assimilado à região natural, que foi a primeira que vocês conheciam, né? O que é uma região? Ah, a região natural é toda a paisagem. Hoje, vocês vão estudar mais especificamente essa região, né? E vamos estudar esse espaço geográfico, com alguns recortes, né? Então, nós podemos verificar que as características de uma região, elas estão agregadas aonde? No clima, na vegetação, no relevo, nos recursos minerais, na cultura. E as sociedades econômicas, professora? Na industrialização, no setor agropecuário representativo, nas cidades grandes, por exemplo. O que representa cada um desses lugares? Então, regionalizar é o ato de criar regiões. Mas o que é mesmo uma região, professora? E o nosso livro traz bem aqui, na página 29, que região é uma forma de organizar o espaço geográfico em diferentes partes menores, que facilitem nossos estudos e organização das informações. Assim como um grande quebra-cabeça, como nós vimos, né? Cada um vai montando uma pecinha até que se forme um desenho inteiro, que são nada mais, nada menos do que o quê? Um mapa, como esse que vocês estão vendo aqui na ilustração. E cada corzinha dessa daqui, que nós também já vimos isso na sala de aula, ela vai representar um espaço geográfico, ok? Então, essas regiões, elas são criadas por quem, professora? Ah, é um palhaço que cria isso aí? Ah, foi a professora Alcirene que criou? Não. As regiões, elas são criadas por pesquisadores, por pessoas chamadas de geógrafos e outros especialistas, e principalmente com a ajuda de um instituto que nós chamamos de IBGE, né? Que assim existem diferentes formas da gente regionalizar. Por isso, a regionalização vai depender do que queremos compreender dentro do espaço geográfico, tá? O que eu quero observar numa regionalização? São as florestas, as populações, a economia, a cultura. Então, esses aspectos é que nós vamos observar dentro deste ângulo, ok? E aí, a regionalização do Brasil, que é o nosso foco, o que acontece? Ela é definida também por leis, né? E como é que eu sei, professora, o que fazem parte do estado do Amazonas? O que Manaus tem, né? Como é que foi consagrado que Manaus era uma metrópole? E aí a professora Alcirene foi em busca e eu trouxe para vocês aqui, ó. Se vocês quiserem também pesquisar lá no Google,
Basta colocar lá a região metropolitana de Manaus e a gente tem um histórico em uma forma de uma linha do tempo, que ele mostra que o governo do estado do Amazonas, ele foi decretado por meio de uma lei chamada Lei Complementar de número 52, de 30 de maio de 2007, ao qual foi instituída a região metropolitana de Manaus com vistas à organização, ao planejamento, à execução de funções públicas e serviços de interesses metropolitano. O que quer dizer isso, professora? Serviços de interesse metropolitano relacionado à cidade e ao bem comum de uma população, tá? Essa lei, ela instituiu o RMM, que é composta pelos municípios do Careiro da Várzea, Iranduba, Itacoatiara, Manaus, Nova Airão, Presidente Figueiredo e Rio Preto da Eva. Em novembro de 2007 ainda, o governo iniciou a construção da Ponte do Rio Negro, que é aquela belíssima ponte que está ligando Manaus ao município de Iranduba. E lá, em 27 de dezembro, o município de Manacapuru também foi incluído como uma região metropolitana de Manaus, tá? E então, em 2008, foi criada uma Secretaria de Estado de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Manaus, que também tem uma lei que complementa isso, que é a Lei Complementar número 60, que foi criada em 29 de fevereiro de 2008. E aí, o órgão integrante da administração foi diretamente ligado ao Poder Executivo, tá? Em 2009, são incluídos os municípios de Altazes, Careiro, Itapiranga, Manaquiri e Silves. Então, totalizando assim 13 municípios na região metropolitana de Manaus, tá? Em 24 de outubro de 2011, foi inaugurada a Ponte do Rio Negro, com 3.595 metros de comprimento. E aí, a maior ponte fluvial estaiada do Brasil, foi criada ligando Manaus ao município de Iranduba, que hoje é uma dos maiores suportes para nós em Manaus, que trabalha com soluções logísticas para poder transportar as produções agropecuárias, por exemplo, que são criadas, e também transportar as pessoas. Então essa ponte, ela veio abrir um leque de novas oportunidades de desenvolvimento socioeconômico para Manaus e para o interior dos estados, ok? Em 2012, o governo do Amazonas, ele criou o projeto da rodovia Manoel Urbano, da AM070. E com 93 quilômetros de extensão, ela está ligada a Manaus e aos municípios de Iranduba e Manacapuru. Também para que ajude nesse âmbito socioeconômico da nossa cidade. E em 2015, o projeto, ele foi aprovado uma lei que visa estender a área da Zona Franca de Manaus com o objetivo de fazer coincidir esses perímetros da região metropolitana de Manaus e trazer mais propostas físicas legal em relação ao desenvolvimento regional dos municípios ao qual Manaus está interligado, que eu falei agora há pouco. Beleza? Voltando para o nosso livro, a gente dá continuidade aqui, né? Então, através do mapa, como eu estava falando, o IBGE, ele é responsável por realizar diversos estudos sobre o nosso país, tá? Esses estudos vão desde a contagem da população, as características físicas e os ambientes do nosso território. Esse estudo de regionalização do Brasil, ele utilizou as características aqui, nesse caso que nós estamos observando, da população, dos aspectos naturais, envolvendo o relevo, o clima e a vegetação, percebo aqui que tem a legenda, e da comunicação de cada estado, e ele foi agrupado em regiões. Percebam aqui na legenda que cada um desses daqui, ó, está ligado a uma região, ok? Então, por exemplo, nós aqui em Manaus, nós estamos interligados pela área verde, né? Percebo aqui, ó, o AM, Amazonas, Manaus e os estados que fazem parte, né, dessa nossa área. Com isso, nós temos a evolução da regionalização do IBGE, né? Então, você aprendeu que regionalizar é uma maneira de dividir determinado espaço de acordo com algumas características. Como o território do Brasil não foi diferente, né? Nós sabemos que ele foi sempre assim? Não. Houve uma grande evolução na transformação dessa regionalização brasileira e alguns critérios de classificação foram incorporados,
como por exemplo, os critérios naturais para a classificação dele, como o clima, como o relevo, como a vegetação. E aqui nesse mapa, nós podemos observar as divisões regionais definidas em 1945. E que, se vocês observarem de pertinho, alguns estados ainda nem existiam quando foi criado isso aqui, tá bom? Então vocês vão dar uma lida melhor nessa área para compreender, eu tenho certeza que vocês já leram, tá? E aí, nesse momento, a evolução regionalização do IBGE, ela compreende 5 grandes regiões atuais no Brasil, tá? Se vocês quiserem pegar um mapa melhor, eu já passei vídeos também para complementar este assunto. Vocês vão observar lá que é possível a gente obter informações de norte, sul, leste, oeste, também através da cartografia para compreender melhor isso aí, ok? Na próxima página, vocês vão ver que o Brasil ele passou a ter as 5 regiões, né, ainda com 5 territórios federais, que são Roraima, Rondônia, Acre, Amapá e Fernando de Noronha, né, vocês podem observar aqui. E o IBGE propôs uma nova regionalização para o Brasil. Com que tipo de critérios, professora? A economia e as características da população. Então, ó, ele diz que o norte é composta de 3 estados e 3 territórios, o nordeste de 9 estados e 1 território, o centro-oeste composta de 2 estados e 1 distrito federal, o sudeste composto por 5 estados e o sul 3 estados. Mas isso foi em 1970. É lógico que se vocês forem fazer uma pesquisa agora, vocês vão ver que isso aí ampliou, ou seja, que aumentou. Aqui segue o mapa, né? Vocês teriam que tentar estabelecer através disso aqui, na página 33, responder isso aqui, que eu tenho certeza que vocês já responderam. E hoje a nossa aula, ela vai seguir aqui da página 34, tá? Então ele mostra lá no registro de viagem, criando regiões. Vocês vão imaginar criar um território, como por exemplo, lá no Minecraft, para quem joga Minecraft. Vocês devem construir toda uma área lá no Minecraft para poder jogar baseado nas coisas que vocês querem, né? Aqui também não é diferente, só que esse território ele deve ser dividido em 2 grandes regiões. E para isso vocês vão escolher e distribuir as características físicas relacionadas ao que, professora? Ao relevo, a vegetação, a hidrografia e o clima da população e da economia, bem como as cidades que vão existir no território de vocês. Então, vocês vão desenhar esse território no espaço a seguir e depois vão criar 2 regiões, beleza? Aqui, vocês vão fazer isso aqui nesse espaço e essa situação, problema, vocês vão tentar fazer, tá bom? Se tiverem dúvidas, é só me chamar. E aqui, nessa área, vocês vão fazer esse desenho, ou pode fazer numa folha. Professora, eu posso fazer numa folha de papel ofício fora particular depois? Pode, tá? E aqui vocês vão dar continuidade, né? A professora já deu até algumas dicas, vocês vão responder essas questões que aqui estão, ok? E aqui no capítulo 4, vocês vão dar continuidade às regiões do IBGE, tá bom? Vão fazer a leitura daqui desse eixo, tá? Tentar responder. Podemos pensar nas regiões brasileiras considerando suas expressões culturais? Os senhores vão dar uma lida, tá? E nós podemos sim, como professora? Através dos pratos típicos, das danças, das gírias, das músicas, da arquitetura e outras formas de expressão cultural. Quais desses lugares apresentados nas imagens você conhece? Né? Vocês vão imaginar. Vocês, se observarem lá na imagem aqui, ó, volta aqui para a imagem, é essa imagem que ele está se referindo aqui, ó, tá? Olha aqui, uma imagem conhecida por vocês. Nessa imagem, vocês vão perceber que no norte ele está mostrando o Teatro Amazonas, no nordeste ele mostra o Pelourinho em Salvador, na região centro-oeste ele mostra Brasília, Distrito Federal, na sudeste o Cristo Redentor, na cidade do Rio de Janeiro, no sul, as Cataratas do Iguaçu, no município de Foz do Iguaçu, em Paraná. No 3, você conhece alguns lugares típicos da sua região? Vocês também vão visualizar, é uma resposta pessoal, né? E aí vocês podem pensar em relação aos pratos típicos da nossa região, a formação histórica
da região, os produtos que são nativos da nossa área, as diferenças culturais, vocês podem também estar verificando isso aí, tá? Aqui ele vai trazer mais detalhado para vocês e nós vamos começar a ver as regiões. Por exemplo, a região sul, vocês vão estar lendo essas características. Vão também ler a parte do sonar, tá bom? E aí vão dar continuidade até aonde nós iremos trabalhar, né? Que aqui no caso do nosso cronograma, vocês vão ver que história, lá embaixo, história vai até a página 41, né? E aqui embaixo eu coloquei, aqui nessa parte aqui do roteiro, eu coloquei para vocês algumas informações, né? Se vocês forem voltar aqui no roteiro, ó, aqui eu coloquei alguns links para ajudá-los a entender melhor esse assunto, ok? Boa aula de geografia e daqui a pouco nós voltamos com as aulas de história e de ciências.